Fala pessoal, sou o Gomes. Hoje iremos relembrar o GP da Arábia Saudita 2021. A temida e polêmica corrida, onde tivemos a batida entre Hamilton e Verstappen na estreia da pista de Jeddah, que foi feita em tempo recorde. E numa pista nova, tivemos acidente e até a bandeira vermelha. E logicamente, tivemos muito caos, pois a batalha entre Lewis e Max estava no fim. E como o vídeo é longo, já deixa o like, vamos para o vídeo. Essa já é a 70ª vez que relembro essa temporada, mas naquele ano tínhamos mudanças pontuais nos carros, o que ajudou a Red Bull, pois era bater de frente com a Mercedes. Então Max batalhava contra o Hamilton, que naquela época estava imbatível. E no momento da temporada, o Verstappen abriu uma boa vantagem para cima do Lewis, mas o inglês foi recuperando e chegou no Max. E por isso, no campeonato de pilotos, o Verstappen liderava, com vantagem de apenas 8 pontos sobre o Hamilton, o segundo. Bottas era o terceiro, enquanto Pérez e Norris fechavam o top 5. Então, após 20 etapas, chegamos na Arábia, com a sua nova pista, que foi feita em tempo recorde. No primeiro treino da pista nova, tivemos os pilotos indo ao limite, enquanto o Mazepin atacava novamente e atrapalhava o Bottas. Antes da etapa, o Frank Williams acabou falecendo, então as equipes prestaram homenagem ao Frank. E no difícil circuito, que tinha incríveis 28 curvas, o mais rápido foi o Hamilton, com um tempo de 29.7. E depois a noite caiu, o T2 chegou. E foi lá, o Leclerc estampou o muro. Logo depois, como Monegasco perdeu o carro na curva 22. Já o patrão da Mercedes passava reto na curva 1. E a zebra da curva 11 iluminava ainda mais a pista de Jeddah. E Verstappen ia ao limite e errava, enquanto Hamilton foi novamente o mais rápido, com um tempo de 29.0. Já no sábado, tivemos o último treino livre e tivemos novamente o Hamilton fritando e escapando na curva 1. E depois o próprio Hamilton atrapalhou o Mazepin e o Gasly também foi atrapalhado. E aqui vai um spoiler: a FIA não puniu o Hamilton, apenas multou ele, enquanto o mais rápido foi o Verstappen, com o tempo de 1:28.1. Mas depois dos treinos temos o quali. Após o pré-quali da Band, tivemos a luz verde para o início do Q1. E depois de um minuto, o Leclerc previa o futuro, falando que o último setor seria um caos. E depois, quando faltavam 13 minutos, o Verstappen fazia 28.6. Então era o primeiro. E quando faltavam 10 minutos, o Hamilton vinha, constatou 2 erros. E quando fechou sua volta, ele assumia a primeira colocação. E quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Russell, Vettel, Stroll, Mazepin e o Latifi. E no tempo, quase no fim, o Verstappen vinha fazendo outra volta. E estava até bem, até que chegou na última curva, que estava um trânsito gigantesco. E por isso, o holandês perdeu sua volta, enquanto o Bottas falava que o seu motor estava falhando. E por isso o Valtteri nem conseguiu chegar no pit da Mercedes. E o tempo se encerrou, e no que estavam em eliminação conseguiram se salvar, e por isso foram eliminados Latifi, o Vettel, que ficou surpreso ao saber que foi eliminado, Stroll, Mick Schumacher e o Mazepin. E depois já tínhamos a luz verde agora para o Q2. E todos que saíram do box estavam de pneu médio. Só o Russell ali, que era o impostor. E quando faltavam 11 minutos, o Verstappen vinha voando. E com uma board maravilhosa, ele fazia incríveis 1:27.9. E era o primeiro a fazer o tempo de 1:27. E depois de 2 minutos, o Hamilton fechou sua volta. E era o terceiro. E ficou a 7 décimos atrás do Verstappen. E depois o Lewis falava que não tinha aderência. E logo depois vinha os replays. O primeiro era do Max, que errou na curva 11. E também na curva 11, o Sainz perdeu o carro. E por muito pouco não estampou o carro, mas apenas a asa traseira tocou no muro. E quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Russell, Giovinazzi, Ocon, Alonso e o Sainz sem tempo. E depois de um minuto, o Pérez assumia a primeira colocação por apenas 7 milésimos. Ou 7 milímetros, segundo o Regi. 7 milésimos. 7 milésimos. E mais ou menos 7 milímetros também, né, Regi? E com o tempo, quase no fim, o Sainz vinha em sua volta. E na mesma curva 11, ele perdia o carro. E por isso, escapava. Então o espanhol perdia a sua volta, enquanto Hamilton era o primeiro. E com o tempo já encerrado, nem que estava a eliminação conseguiram se salvar. Então Ricardo, Raikkonen, Alonso, Russell e o Sainz foram eliminados. E na passagem do Q2 para o Q3, vimos que o Raikkonen tocou no Bottas, que estava lento.
enquanto Giovinazzi beijava o muro. Mas depois de algum tempo, já tínhamos lado de verde para o início do decisivo Q3. Quando faltavam 9 minutos, o Hamilton abria essa volta. Mas logo na curva 10, ele já escapava. Mas quando faltavam 7 minutos, Hamilton vinha com os dois em roxo. E quando cruzou a linha, ele fazia o 28.0. E depois de um minuto, o Verstappen vinha voando, com os setores 1 e 2 em roxo, e tirando quase 3 décimos do Hamilton. E por isso, quando cruzou a linha, ele assumia a primeira colocação, com incríveis 27.6. E quando faltavam 2 minutos, o patrão abria a sua última volta. No Stone, ele foi apenas meio décimo mais lento que o Max. Já no 2, ele também foi lento, mas agora ele fazia setor roxo. E depois, quando cruzou a linha, ele fazia incríveis 27.5. E logicamente, ele assumia a primeira posição. E logo depois, o Mad Max abriu sua volta. Já na curva 1, ele estava agressivo. No setor 1, ele foi um décimo melhor que o Lewis. No setor 2, não foi diferente, e seguia voando, e tirando agora 2 décimos e meio do Hamilton. E depois só faltavam 4 curvas. Mas na última, ele perdeu a freada, e por isso tocou no muro e a suspensão foi-se embora. E para desespero da Red Bull, Sir Lewis Hamilton era o pole na Arábia. E logo depois, Verstappen já saía do carro. E depois, no replay, vimos a revolta do pai do holandês. E essa foi a volta não terminada pelo Verstappen. Enquanto o Max voltava desolado, o Hamilton dava soquinhos com os mecânicos da Mercedes. E depois, na entrevista pós-quali, os pilotos da Mercedes estavam bem alegres. Então depois desse quali maluco, temos o grid de formato. Hamilton na pole, Bottas ao saldo em segundo, então é fila da Mercedes. Max em terceiro, Leclerc ao seu lado. Pérez, Gasly, Norris de Tsunoda, Ocon, Giovinazzi fechava o top 10. Então agora vamos para o domingo. No dia da corrida aconteceu a Fórmula 2. E lá tivemos um acidente fortíssimo envolvendo o Fittipaldi. E a corrida que eu já falei aqui. Mas antes da corrida, o Verstappen tinha 4 chances de ser campeão. A primeira é o Max vencendo com a melhor volta, e o Hamilton sendo sétimo ou pior. A segunda possibilidade é o Max vencendo sem a melhor volta, e o Hamilton sendo sexto ou pior. A terceira possibilidade é o Max sendo segundo com a melhor volta, e o Hamilton sendo décimo ou pior. E a quarta possibilidade é o Max sendo segundo sem a melhor volta e o Hamilton não pontuar. Mas depois da volta de formação, as luzes se apagavam e a corrida saudita começava. O Hamilton largou muito bem e seguiu na ponta. O Hamilton também largou bem, e por isso na curva 1 o Valtteri seguia em segundo, enquanto o Max ainda era o terceiro. Logo atrás, o Leclerc ficava roda a roda com o Pérez, mas o Charles seguia na frente. A corrida não tem muita coisa, só lá na volta 10, quando Hamilton fazia a volta rápida e tinha vantagem de 2.7 sobre o Bottas, o segundo, enquanto o Max seguia em terceiro. E lá atrás, o Sainz chegava no Giovinazzi. Nossa senhora, amigo, o alemão estampou o muro, e por isso tivemos o safety car. E para desespero do mecânico, era uma Haas fora da prova. E por causa do safety car, o Bruno chamava o Hamilton para o box, e por isso o Lewis entrou no box para e colocava novos duros, enquanto o Max ficou na pista. Já o Pérez fazia sua parada, e como o Verstappen não parou, ele era o líder, com o Hamilton logo atrás em segundo. E depois vinha o replay, quando víamos o Bottas segurando em muito o Verstappen, pois Valtteri ia parar junto com o Hamilton. E logo depois apareceu que Mick Schumacher perdeu o carro na mesma curva que o Leclerc na sexta. Já na volta 13, após 3 voltas com o safety car, tínhamos a bandeira vermelha, então a corrida estava suspensa para colocar a barreira de volta no lugar. E com a corrida parada, o holandês da Red Bull podia trocar o pneu sem perder posições. Indo para o box, vimos o Hamilton balançando a cabeça de forma negativa, enquanto perguntava se o Max podia trocar de pneu, e o Bono respondia que sim. Então os carros paravam no pit lane, e depois de quase 20 minutos, a bandeira vermelha era retirada. E o Verstappen, de pneus novos, era o líder oficial da corrida. E logo depois, os carros voltavam para a pista. E durante a volta de formação, Max falava que o Hamilton estava mais 10 carros atrás dele, o que não era permitido. E quando o holandês chegou no grid, o inglês não estava nem perto. E só quando Max parou, foi quando o Lewis chegou. Mas as luzes se apagavam e a corrida recomeçava. O Verstappen largou bem, mas Hamilton foi melhor, e por isso assumiu a liderança. E na curva 1, o Verstappen foi para cima, indo por fora, e por isso cortava a pista e passava o Hamilton, enquanto o Ocon saiu melhor e era o segundo. E lá atrás, o Pérez era rodado, e por lá ele ficava. Logo depois, apareceu o Mazepin todo lascado, e o Pérez tentava voltar. Já o Russell parava na pista. E por isso, tínhamos novamente a bandeira vermelha. E agora, com a corrida parada, vamos ver as onboards. O Verstappen, já de cara, não largou bem,
Então Hamilton saiu melhor e ficou na frente. Mas o Verstappen era maluco, cortou a pista e passou o Hamilton. Já no board do patrão, vimos que o Lewis espalhou, por isso Max não teve espaço. E depois já apareceu o Verstappen e logo depois o Ocon passou no inglês. E mais atrás, o Pérez era tocado e rodado. E no board do Leclerc, vimos que ele não tinha espaço e por isso tocou no mexicano. Já o Mazepin não teve reação, estampou o carro da Williams. E já no pit lane, vimos Verstappen e Hamilton fora dos seus carros. Ainda na pista, vimos o Pérez sozinho esperando o ônibus. E logo depois, a Red Bull chamava a FIA para colocar o Verstappen em segundo. E depois, no outro rádio, tinha uma leve discussão, pois a Red Bull queria o Max em segundo, se o Ocon fosse o pole. Mas a FIA deu a ideia de colocar o Verstappen em terceiro, logo atrás do Hamilton. E depois vimos que o Max via a relargada no telão. E depois era a FIA que falava com a Mercedes. Depois que a decisão do Hamilton em segundo e o Max em terceiro foi tomada. E depois a Red Bull foi formada, que era o Ocon, Hamilton, Verstappen. Isso sendo pro Max da posição pro Hamilton. Então Verstappen de primeiro ia para terceiro. E depois de 20 minutos após o início da bandeira vermelha, os carros voltavam para a pista. E o Max já tinha o Ocon e logo depois o Hamilton passar. O holandês estava de médio, enquanto o inglês estava de duro. Então os carros chegavam no grid. E de novo o Hamilton esperava. Mas as luzes se apagavam e a corrida recomeçava. O Ocon até largou bem, mas Hamilton era melhor. Mas o Verstappen também saía bem, então Max enlouquecia e mergulhava. E por isso, tínhamos o toque entre os três. E o francês saiu e cortou a pista. E logo depois, o Esteban dava posição para o Verstappen. Então Max voltava à primeira colocação, enquanto Hamilton mais atrás era o terceiro. Mas no início, na volta 18, sim, tudo isso aconteceu, mas na volta 20. Mas na volta 18, o Hamilton já pegava vácuo e já passava o Ocon para assumir a segunda colocação. Logo depois, tínhamos uma linda imagem com o Verstappen, Hamilton e Ocon. Na volta 20, o Max falava que perdia a potência. Mas logo depois, o engenheiro falava que era apenas a bateria recarregando. E na volta 22, o Hamilton fazia a volta rápida e chegava no Verstappen. Enquanto tínhamos o gráfico de videogame, tão amado pelo Serginho. E olha que legal esse gráfico, é gráfico de videogame, né? A gente vê a velocidade ali exatamente em cima do carro do Verstappen. Hamilton deu uma erradinha, corrigiu. Olha como é que as curvas são cegas do ponto de vista do Hamilton. Espetacular essa perseguição ao Verstappen. E na volta seguinte, vimos o Tsunoda na área de escape, com a asa dianteira solta. E quando tentou sair, a asa ficou presa embaixo do carro. Enquanto os freios pegavam fogo e quase dianteira na pista, tivemos o Virtual Safety Car. E não demorou, e já tínhamos a bandeira verde. E na volta 26, víamos Vettel perdendo posições, enquanto Tsunoda era punido. E lá na frente, o Hamilton voltava a chegar no Verstappen. Mas depois do setor, a vantagem do Max subia para o segundo e meio. E depois, tínhamos de novo Safety Car virtual. Mas logo depois já acabava. E por isso, tínhamos de novo a bandeira verde. Na volta 29, o Alonso falava no rádio que tinha peças de carro nas curvas 6 e 10. E enquanto víamos que o Verstappen tinha vantagem de 14 pontos sobre o Hamilton, via mais um safety car virtual. E durante o virtual, o Alonso falava que precisava de safety car real, pois a pista estava bem suja. E depois de incríveis 4 voltas, tínhamos finalmente a bandeira verde. E na volta 35, novamente, o Hamilton chegava no Verstappen. E pela quarta vez seguida, tínhamos o safety car virtual, pois Vettel deixou outro pedaço de carro na pista. E dessa vez, não demorou muito. Já tínhamos a bandeira verde. E agora o Hamilton chegava de vez no Verstappen. E pela primeira vez, o Lewis abria a asa. E por isso, estava de vez no holandês. E na reta seguinte, o Hamilton abria a asa. E o Verstappen fazia zigue-zague. Mas o Lewis pegava o vácuo e ia por fora. Mas o Verstappen era maluco e ficava roda a roda. Até que o Max cortou a pista, enquanto o Lewis fazia o traçado normal. E depois, o inglês da Mercedes falava que o Max era maluco. E depois, praticamente do nada, o Hamilton chegou e muito no Verstappen. E o Max tirava o pé, mas o Lewis ainda ficava atrás. Até que Hamilton não segurou mais. Então tivemos a batida. E com a batida, o inglês da Mercedes perdia parte da asa dianteira. E depois vimos que a Red Bull mandou o Verstappen da posição, mas de forma estratégica. E por isso tirou o pé, enquanto Hamilton falava que sofreu um brake test. E o incidente entre eles já estava sob investigação, enquanto Toto ia à loucura e até quebrava o fone da Mercedes. E o Hamilton, quase quebrada, o Verstappen tinha vantagem de quase 2,5 segundos. Na volta 40, ou seja, confundia o Bottas com o Hamilton. Praticamente. Olha, o Hamilton vai se aproximando, hein? O Hamilton tá se aproximando. Ah, não, desculpa, é bota. A emoção. Tô maluco! E na volta seguinte, o Toto falava com o Massa.
sobre a batida do Hamilton com Verstappen, pois o Mercedes não sabia que o Max iria devolver a posição, mas a FIA falou que informou a Mercedes que o Max iria devolver a posição. E na volta 42, o Hamilton chegava de novo, e por isso abria asa e passava o holandês. Mas o Verstappen deu troco e repassava o Hamilton, e por pura sorte, o Max ainda conseguia abrir a asa. E logo depois, veio informação que o Verstappen era punido com 5 segundos por cortar a pista e ganhar vantagem. E na volta 43, o Hamilton chegava, espalhava e passava realmente o Verstappen para assumir a primeira colocação. E na volta 45, vimos que no campeonato de pilotos, Hamilton e Verstappen estavam empatados. E na volta 47, o Toto entrava no rádio do Bottas para motivar ele a ultrapassar o Ocon, o até ali terceiro colocado. Mas depois o patrão já abria a volta final em Jeddah, uma corrida completamente movimentada, tendo 3 largadas e 4 virtual safety cars. Uma corrida que prometia o caos e entregou muito além do esperado. E mesmo batendo o seu maior rival, Lewis Hamilton, veio primeiro GP da Arábia Saudita. E com esse impacto no campeonato de pilotos, Verstappen tentou, mas ficou em segundo. E lá atrás, o Valtteri chegou até que passou o Ocon na linha de chegada. Então Bottas, no apagar das luzes, era o terceiro colocado, enquanto Ocon caía para quarto, para comemoração do Toto Wolff. E quando Hamilton chegou no parque fechado, vimos a asa dianteira ser uma parte. E depois saiu do carro e comemorou muito essa vitória. E depois, quando foi aos mecânicos, eles comemoraram ainda mais. E teve até gente caindo. Mas caiu um membro ali. E depois o Lewis comemorou de novo. E após uma corrida de 2 horas, vimos Hamilton esgotado. E depois vimos um show de luzes da pista saudita. E teve até show de drones fazendo a pista no céu saudita. E logo depois tivemos o pódio, que era gigantesco. Eu nunca tinha visto um pódio desse tamanho. E após os hinos, o Verstappen meteu o pé e vazou antes da festa do champanhe, ou melhor, suco de frutas, já que na Arábia não é permitido bebida alcoólica. E após a Arábia, chegamos na final, com o campeonato empatado. E lá você sabe o que aconteceu. O Max passou na última volta e conquistou o primeiro campeonato. Mas foi esse vídeo de hoje e por isso deixa o like. Esses meus manos, com esse mega vídeo, nos vemos na segunda. Eu espero. Mas é isso. Tenha uma boa Páscoa. Até esses dias. Falou e fui.